3. Vamos meditar aqui. A gente vai falar mais uma vez sobre a queda do homem. Vamos lá, depois a gente conversa. Diz assim: 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos e que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, cozeram folhas e figueiras, e fizeram cintas para si. Vou comentar aqui rapidinho. E entre todas as árvores, Deus, quando ele entregou a terra para o homem, ele deu 2 missões, né? Que fica claro que o trabalho sempre existiu. O trabalho, lavrar a terra e guardar. E você só guarda quando tem algum perigo. E Satanás já rodeava a terra, já havia sido expulso do céu. Quando Deus fala guardar, é porque o homem teria que guardar, vigiar. E a ordem de Deus foi tão séria que não dava para o homem se descuidar e fingir que não tinha nenhum perigo por ali. A serpente, sendo usada por Satanás, ela faz uma coisa que eu acho até interessante, até já comentei com vocês, vou comentar de novo. Sabe quando uma pessoa comprometida, quando uma pessoa casada sente interesse por outra pessoa, alguém está lhe chamando a atenção, normalmente, geralmente, aquela pessoa que está te chamando a atenção, talvez pela delicadeza, pelo olhar, quando o diabo ele mostra para você alguém, na verdade, ele já começou a trabalhar na outra pessoa, ele já tocou lá na outra pessoa, e aí desperta o interesse, que foi o que aconteceu com Eva. Estava ali, sabe, ela não tinha olhos de interesse para aquela árvore, até Satanás induzi-la a olhar, a desejar, e aí ela passou realmente a admirar, era agradada aos olhos, passou a admirar e passou a desejar aquela fruta. Eva está conversando com a serpente, né, com o diabo, que usa a serpente, e a gente não tem a menor ideia de onde está Adão, que deveria estar guardando a terra, que é o guardador, que é o que estava ali para guardar e para proteger também a sua mulher, como sendo o cabeça, como sendo o marido, como sendo o companheiro. A gente não tem a menor ideia de onde estava Adão quando Eva estava numa conversa, num bate-papo com Satanás. E ela cede à tentação. Ela conhecia as ordens de Deus, porque as ordens de Deus não foi dada apenas para Adão, foi dada para Eva também, para ambos. Ela conhecia a responsabilidade de Adão como líder, como cabeça, uma responsabilidade ainda maior, e ele não estava guardando, ele não estava vigiando, ele não estava protegendo, que era o que ele deveria fazer, proteger. E Eva cede à tentação, sendo que quando ela conversa com o diabo já está errada, mas o maior erro que todo mundo critica, que todo mundo fala mal de Eva, é o fato de ela ter dado ouvidos à serpente.
E a maioria das pessoas, entre aspas, não entende como ela foi dar ouvidos à serpente, e a culpa é de Eva, e hoje a gente só está assim por causa de Eva, e o sofrimento é por causa de culpa de Eva. Todo mundo coloca essa culpa na Eva, né? Porque ela deu ouvidos à serpente, e de fato é um absurdo, principalmente porque quem deu ouvidos à serpente conhecia muito bem a voz de Deus. No virar da tarde, no virar do dia, Deus sempre ia conversar com ambos, e eles desfrutavam da presença de Deus, plena, desfrutavam da intimidade plena com Deus, acho que a palavra mais certa mesmo, mais adequada, é a intimidade. Sabe, intimidade, a amizade, de você sentar, de você estar perto da pessoa, de você poder ouvir a voz da pessoa, de você poder olhar a expressão da pessoa, e principalmente de você olhar nos olhos da pessoa enquanto você conversa com a pessoa. Pois é, Adão e Eva tinham esse privilégio de olhar nos olhos de Deus, porque Deus ia até eles e conversava com eles. Imagine o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Para a gente poder entender melhor essa mensagem aqui, eu queria que você sempre lembrasse de como agem os querubins, os serafins, os anjos diante do Deus eterno. Você sabe como é que eles agem, né? Até trazendo a arca, fez um louvor para lembrar a gente como é que eles agem. Lembra como é que eles agem diante de Deus? Como é que eles fazem? Eles cobrem o rosto. Tão gloriosa é a presença de Deus, tão santa. E para poder entender melhor essa mensagem, eu queria sempre que vocês se lembrassem disso: os anjos, os querubins, os serafins, anjos, né, seres angelicais, poderosos, elevados, que cobrem o rosto diante de um Deus tão grande, como diz a Bíblia Sagrada, santo, não apenas santo, 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 3 vezes santo. E eles tinham esse privilégio da intimidade com Deus. E hoje, a gente que é cristão, de fato, de verdade, cristãos genuínos, que aceitamos a Cristo, que buscamos a Deus, procuramos ter intimidade com a Bíblia, que dobramos o joelho, conversamos com Deus, conversamos em casa, conversamos na rua, e enquanto fazemos as coisas, a gente sabe que o que temos de mais precioso na nossa vida é a intimidade com Deus, é a comunhão com Deus. E você há de concordar comigo que hoje você que desfruta da intimidade com Deus, você não tem nada nesse mundo que você julgue justo trocar, abrir mão da intimidade com Deus. É a melhor coisa, é a coisa mais gostosa, é o remédio, é tudo. De todos os antidepressivos, de todos os calmantes, de todos os alívios, de tudo que a gente possa imaginar, a intimidade com Deus, ela que nos ajuda, ela que nos alivia, ela que nos sustenta, ela que nos dá esperança, é tudo isso e mais coisa ainda. E eles tinham tudo isso, mas como a gente está lendo aqui, é a queda do homem e da mulher. Eles caem porque, embora tivessem toda essa intimidade com Deus, Eva, ela deixa de ouvir a voz de Deus para ficar com a voz da serpente, com a voz do diabo. E a gente tem a voz de Deus hoje, porque todo cristão, ele tem como dever, e a gente não leva apenas como dever, mas como um prazer, conhecer as Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas nos esclarece a respeito de todos os assuntos, de tudo que a gente possa viver, todas as situações na vida,
a Bíblia Sagrada nos esclarece, das mais simples às mais complexas. Eu fico besta de ver, né? Das mais simples, nos adverte sobre coisas como comer, como não ir muito, como não falar muito, das mais simples às mais complexas. A palavra de Deus nos esclarece sobre todas as coisas. Nós, como cristãos, hoje nós temos a palavra de Deus. E até a que não está muito clara na Bíblia, temos o Espírito Santo que fala, que sussurra e que fala conosco no coração. E a gente sabe discernir, cristão genuíno, sabe discernir muito bem a palavra de Deus. E ainda assim, tem cristãos que caem. Tem pessoas que um dia tiveram comunhão com Deus e se afastaram, abandonaram a fé. Imagine o que é você cair, o que é você sair da presença de Deus e você não sentir mais a presença de Deus. Eu não sei nem como explicar para vocês, porque é uma coisa que nunca aconteceu comigo. A experiência mais, eu já até comentei aqui, mas alguns acho que não ouviram. A experiência mais próxima que eu já tive disso foi uma vez eu fui orar e eu senti como se a minha oração batia no teto da igreja e voltava, sabe? Não passava, fria, vazia. Sabe quando você conversa com uma pessoa e você não tem retorno? Parece que a pessoa ela não está dando atenção ao que você está falando. E naquele momento eu senti um desespero tão grande. E aí eu abri o coração, eu pedi para Deus, clamei, supliquei, por favor. Eu disse tanta coisa, realmente eu consegui resolver. Então é o mais próximo que eu tenho. Agora imagine uma pessoa, porque Adão e Eva, quando eles caem, eles ficam com vergonha, eles descobrem que eles estão nus, e de fato quando uma pessoa cai, normalmente é pecado. Ainda que eu não matei, eu não roubei, não prostituí, não adulterei, pecado da apostasia, sempre o pecado. E quando a pessoa comete um pecado, seja o do esfriamento, quando ela comete um pecado, ela é tomada pelo medo, pela vergonha, e muitas das vezes vergonha de Deus e vergonha de outras pessoas, porque o tanto de pessoas que eu acredito que vocês também já conheceram, já conversaram, já se aproximaram, e elas disseram que não tinham coragem de ir na igreja. Por quê? Porque vão ficar olhando, porque as pessoas vão falar, e vergonha, e às vezes vergonha de Deus, medo. Adão e Eva foram os sentimentos que tomaram conta do coração deles, medo e vergonha. Perderam a presença de Deus e isso é desesperador. Imagine eles desesperados. Você que já sentiu ou sente, tem dentro de você a presença de Deus te preenchendo. Imagine como eles ficaram, tomados de desespero. Eles perderam tudo, e o tudo que eles perderam não é material, foi a presença de Deus. Devido a esse desespero, é lógico que a pessoa quer voltar, é lógico. A gente sempre conhece alguém que quer voltar, sempre. A gente sempre conhece alguém que quer voltar, sempre. E não é fácil. Volto a dizer, eu nunca tive essa experiência, irmãos, mas já vi alguns vídeos. Tem eu até compartilhei nas redes sociais, uma jovem chorando e falando, pedindo para as pessoas não saírem da presença de Deus, porque voltar não é tão fácil. Então o que eu sei disso é o que as pessoas falam, é o que elas demonstram, muitas, desejo de voltar, mas não é fácil, tomadas por medo, por vergonha e a frieza espiritual,
Às vezes o envolvimento, algumas não conseguem voltar porque estão presas num relacionamento onde há prostituição e tantas outras razões. O desespero ia fazer eles querer voltar. O desespero ia fazer Adão e Eva querer voltar para o lugar de paz, para o lugar de comunhão, para um lugar de plenitude, para um lugar de vida. Mas eles foram expulsos e Deus coloca 2 querubins com espadas flamejantes na porta para impedir que eles voltassem, para proteger a árvore da vida. Mas por que Deus não protegeu a árvore da vida antes? Porque Deus não tem marionetes, Ele tem criaturas e filhos. E o que Deus Ele quer, Ele não protegeu. Se dissessem para Ele, não, bota um muro aqui, protege. Não. Deus quer que façamos escolhas. Ele quer honra. E honra é ter em autoestima posição de honra, de prioridade. Aonde estava Eva, deixou muito claro que a posição que Deus Ele tinha no coração dela não era uma posição de honra, uma posição de privilégio, de autoestima, porque quando é uma posição de autoestima, é feita uma escolha, e a Bíblia deixa muito claro sobre isso. Escolha, nós temos responsabilidade, mostra isso no final, temos responsabilidade, temos autonomia para fazer escolhas e temos a responsabilidade. Então, aparece ainda hoje pessoas que criticam Eva, mas acabam ficando com outras vozes, né? Vozes de amigo, vozes do mundo, voz do coração. Porque eu sinto no meu coração, porque eu quero, porque meu coração deseja, porque eu estou desejando no meu coração. E muita gente hoje critica Eva, mas acaba escolhendo outras vozes, ao invés de ficar com a voz de Deus. Pessoas que se afastam, pessoas que têm chamado de Deus, mas que estão fazendo coisas contrárias à palavra de Deus. E como eu disse, para ficar com a voz de Deus, hoje nós cristãos, nós temos esclarecimento a respeito de todas as situações através da Bíblia Sagrada, e a gente só precisa escolher ficar com a voz de Deus. Eles foram expulsos. E esses 2 querubins com a espada desembainhada, flamejante, que se movimentavam o tempo todo, Gênesis capítulo 3, não foi mal de Adão e Eva, foi para protegê-los, porque agora eles não podem mais entrar na presença de Deus, porque Satanás, ele contou uma meia verdade, uma meia mentira, e de fato não morreram de pronto, mas através da desobediência a morte entrou no mundo, e esse foi eu acredito que sim, das consequências do pecado, a mais dolorosa, a mais difícil, a que mais machuca, né? A morte, o luto. Não morreram de pronto, mas a morte entrou. E mais para frente morreu Adão, morreu Eva, morreu Caim, morreu Abel também, morreu a Maria, a mãe de Jesus, e morreram tantos, morreram. Mas Deus fez uma promessa, tirou eles, porque eles não poderiam mais ter acesso à presença de Deus, porque não podiam. O pecado não tem. O pecado, ele não pode entrar na presença de Deus. Como diz a Bíblia, ele é tão santo que não pode contemplar o pecado. Abacuque que falou isso, no capítulo 1. Tu, Senhor, és tão santo que não pode contemplar o pecado. O pecado da desobediência, eles não poderiam entrar na presença de Deus, senão seriam consumidos. E Deus estava protegendo eles. Colocou aquele anjo ali para proteger eles e para proteger também a árvore da vida. E eles não puderam mais entrar no jardim, mas eles tinham uma promessa. E
E a promessa era de voltar para a comunhão com Deus, voltar para a presença de Deus, voltar a ter a comunhão com Deus. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar mais um pouquinho aqui para poder finalizar essa mensagem, no 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava à noite com medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava comeres da árvore que te ordenei que não comeres? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Deixa eu comentar isso aqui e finalizar também. Comentar e finalizar. Você vê que Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe tudo, mas Ele procura conversar, e até hoje o que resolve realmente a conversa, né? Como diz a Bíblia, e como a gente sabe, Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado, um coração arrependido. Deixa eu finalizar aqui essa mensagem. Deus chama para uma conversa, mas não há. Na história de Davi fica muito claro como é o coração de Deus, porque quando Davi ele peca, o pecado de Davi, que não é um nem dois, são mais. Ele engana, ele mente, ele adultera, ele mata, mas o pecado dele era para ter consequências sobre a vida dele, tanto que Natan disse: o Senhor transpassa o teu pecado, não morrerás. No entanto, o filho que nasceu de ti, o pecado dele, ele era digno de morte, mas há um arrependimento. A gente vê uma diferença, viu aí? Davi, ele cai em si, ele se arrepende, ele assume a responsabilidade, ele não fala que foi, não, ele diz: pequei contra ti. E a gente vê também outra pessoa que fala isso também, que marca muito, né, os crentes, que é o filho pródigo. Mas Adão e Eva não há neles um arrependimento. Mas no entanto, irmãos, eles foram expulsos, mas eles saíram com uma promessa. Eles queriam voltar. E toda pessoa, quando ela se afasta da presença de Deus, ela quer voltar. E de acordo com a Bíblia, alguns estão perdidos, alguns se afastaram da presença de Deus, mesmo estando na igreja. Infelizmente, essa é uma realidade. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão perdidas. Como a joia, é a pérola, né? É a pérola. A mulher perdeu dentro de casa? A dracma. Como a dracma está dentro de casa, mas está dentro da igreja. Tem pessoas que estão assim, dentro da igreja, mas ela não tem mais a mesma comunhão com Deus, ela não sente mais a presença de Deus, ela não sente mais o transbordar com a presença de Deus, se encher do Espírito Santo, ela não sente mais o abraço de Deus. Alguns estão dentro da igreja, mas todos que perderam, todos que caíram, todos que se afastaram, querem voltar. Tanto para os que querem voltar, como para aqueles que querem achar, nunca experimentarem esses, triste demais, triste demais. Pessoas que nunca experimentaram a presença de Deus, e porque ela nunca experimentou a presença de Deus, que é gostosa, deliciosa, maravilhosa, é que ela fica buscando alegria, satisfação, preenchimento em tantas coisas.
até para amortecer as suas emoções, buscando adrenalina nas drogas, na bebida, na orgia, não virar à noite com as amizades, né, com colegas, e tantas coisas buscam preencher o seu vazio, preencher a sua vida, na bebida, no cigarro, porque está ansioso, tantas coisas, porque nunca experimentaram da presença de Deus, tanto para aqueles que querem voltar, como para aqueles que não conhecem o caminho. A promessa para Adão e Eva é a promessa que nos faz voltar a ter a comunhão com Deus. Sabe, hoje a gente não tem o mesmo privilégio de Adão e Eva, por enquanto, de olhar nos olhos de Deus. E às vezes, mesmo que a gente está bem espiritualmente, mas duvido que exista algum cristão na face da terra que em algum momento não fica, por quê? Por quê? Deus, me orienta. Deus, por quê? Eu não estou entendendo. E se a gente tivesse esse privilégio de Adão e Eva, de olhar nos olhos de Deus, a gente não tinha mais pergunta nenhuma. E um dia a gente vai olhar. E não vai ter dúvida, não vai ter pergunta. Todas as nossas perguntas serão respondidas quando a gente olhar nos olhos dele. E é isso que nos mantém perseverantes, porque a gente acredita que a gente vai olhar nos olhos dele. Hebreus capítulo 10, versículo 20 a 22. A gente não vai lá não, porque eu estou exatamente finalizando. Capítulo 10, versículo 20. Para os que se afastaram e para aqueles que buscam tanta coisa nesse mundo, porque é um vazio, né? Porque não tem alegria, porque não tem plenitude, porque não tem vida com abundância, porque não se sente preenchido, porque às vezes é vazio, é tristeza. Ele tem que buscar para todos. A promessa que foi feita para Adão e Eva, ela está em pleno funcionamento. Hebreus 10, 20 ao 22. Agora há um novo e vivo caminho. Não se desespere. Podemos voltar à comunhão, a entrar na presença de Deus, ter intimidade com Deus, que nos ajuda a ficar de pé e conseguir superar e vencer, suportar tudo através do novo e vivo caminho que é vindo, a presença de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, Redentor, único Salvador e único intercessor. Amém, Jesus? Se coloque de pé em nome de Jesus. O único mediador entre Deus e os homens, o único mediador, ninguém chega a Deus se não é por Jesus. O caminho, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Para isso Ele ressuscitou, para ser o nosso Salvador e o nosso Deus também. Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo.